Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor de Geografia, Raimundo Cruz, e gostaria de dizer para vocês que nesse dia eu espero que Deus esteja ao lado de cada um de nós e que nós possamos aprender, mais um pouco, mais uma porção da geografia, ok, gente? Nós ainda estamos falando sobre a Europa Oriental, ok? Estamos quase concluindo já a Europa Oriental e automaticamente concluindo o terceiro módulo, certo? Então, ao concluirmos a Europa Oriental, estaremos concluindo também o módulo 3. E aí já vamos para o módulo 4, já para a nossa aula, para as nossas videoaulas, visando aí a 7ª e a 8ª avaliação. Já estamos próximos de fazer a nossa 6ª avaliação, ok? Então, gente, eu queria recapitular aqui pelo menos 2 ou 3 dos nossos slides da aula passada, para a gente poder fixar mais um pouco o conteúdo, que nós temos falado ao longo desses dias sobre a Europa Oriental. Temos falado de muitas dificuldades, que diz respeito à economia, à população. De modo geral, a gente tem falado de problemas, tá certo? Mas nós vamos continuar falando, mesmo sendo de problemas, vamos continuar falando, para a gente aprender mais um pouco, mais algumas coisas sobre a Europa Oriental. Então, vamos lembrar aqui da Europa Oriental no pós-1991, nas dificuldades. Houve um crescimento desigual da sociedade, okay? Gente mais rica, gente mais pobre, muita gente rica, aliás, muita gente pobre e um grupo pequeno de pessoas ricas, mas cresceu bastante esse número, certo? Número crescente de milionários, aí também, já falamos, Níveis altíssimos de pobreza, ok? Então, os ricos ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. E aí tinha uma região que ainda era muito mais pobre ainda, na Europa Oriental, que era a região de Belarus. É a região considerada aí com o mais baixo desenvolvimento socioeconômico do continente europeu. O que é isso? É a questão do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Então, lá em Belarus, após 1991, foi considerado o país com mais baixo desenvolvimento socioeconômico no continente europeu. Certo, pessoal? Até hoje, alguns países da Europa Oriental apresentam dificuldades socioeconômicas, mesmo terminando aí, se desmoronando aí a Europa Oriental, e passando a ser uma Europa só. Hoje nós temos uma Europa, de modo geral, não existe mais Europa Oriental e Europa Ocidental, é uma Europa só, mas mesmo assim ficaram aí os resquícios, as marcas do socialismo e também das dificuldades que esses países passaram, enquanto repúblicas, sendo dirigidas aí pela URSS, essas questões todas. E quando agora, se tornando países independentes, a famosa CEI, que vamos estudar nos próximos capítulos, aliás, nas próximas aulas, esses países ainda são países considerados ainda e com muitas dificuldades no que diz respeito ao desenvolvimento socioeconômico, ok? Expansão econômica da Rússia. Vamos falar agora dentro da Europa Oriental, exclusivamente da Rússia. A Rússia vem de uma crise no pós-socialismo. A gente já percebeu isso, ao longo das nossas aulas, que nós estamos falando aqui só de crise. Crise. Queda de governo, reformas administrativas, e não deram certo. Mas existiu um determinado momento em que a Rússia teve um crescimento econômico se expandindo, no cenário mundial. Porém, vem aqui de uma crise, e essa crise se originou ali com o fim do socialismo, Que fatores são esses dessa crise, que nós estamos comentando aqui? Queda na qualidade de vida da população, As pessoas estavam com uma qualidade de vida razoável e de repente tem uma queda absurda, no que diz respeito à qualidade de vida das pessoas.
E essa qualidade de vida, pessoal, passa pela alimentação, pela questão da renda per capita, né? Pô, são fatores que nos posicionam numa boa posição ou numa posição ruim no que diz respeito a essa questão da qualidade de vida, ok? Aumento na taxa de mortalidade. Se tem uma qualidade de vida ruim, com certeza haverá um aumento na taxa de mortalidade, ok? Serviços de saúde precários, né? Alimentação precária, tudo isso contribui para um aumento na taxa de mortalidade. Grave recessão em 1988. A recessão é deixar de pagar todos os impostos, né? Uma recessão é deixar de pagar todos os impostos e aí decretar o estado de moratória, que a gente chama aqui na linguagem popular, né? Esse presidente aqui, Boris Yeltsin, decretou o estado de calamidade no país, né? E na sequência ele renuncia, né? Fez aqui um monte de besteiras e depois renunciou, ok? E aí nasce, ou na minha linguagem, entra em cena aí Vladimir Putin. É eleito para seu primeiro mandato como presidente, ok? Gente, a Rússia passa a ter um rápido crescimento econômico. Esse homem, ele tem os seus defeitos, né? Mas ele tem as suas qualidades também, como qualquer um de nós, né? Nós temos as nossas qualidades, mas nós temos os nossos defeitos, ou vice-versa, né? E o Vladimir Putin é considerado um homem muito duro, né? Mas a Rússia foi colocada nos eixos aí, né? Com esse homem na direção, ok? Então ele foi eleito para o seu primeiro mandato, né? E por volta de 2000, 2002, né? Nessa época aí, e até hoje ele é presidente da Rússia, né? Sempre ele faz alguma coisa que ele continua sendo presidente da Rússia. Então a Rússia passa a ter um rápido crescimento econômico, né? Na direção de Vladimir Putin. Produtos exportados a alto custo, né? Esse era um problema, né? Porque a Rússia vem de uma crise e essa crise faz com que os produtores não, digamos assim, não produzam o suficiente. Eu me refiro aqui à agricultura, né, especificamente, faz com que os produtores não cheguem a produzir o que é necessário para o país consumir. Okay? Ou seja, há uma deficiência de suprimentos na agricultura. E aí é necessário que o governo importe, né, produtos para o consumo, até para o consumo humano, tá certo? E quando ele vai exportar, né, ele tem que vender os seus produtos, no caso aqui é exportar, né? Geralmente, quando ele exporta a um alto custo, ele tem uma renda maior, né? Quando ele exporta, quando ele vende a um alto custo, ele tem uma renda boa, e quando ele importa a alto custo, aí ele perde essa renda. Por quê? Porque a exportação e a importação é o que a gente chama de balança comercial, certo? Os produtos, um país ele sobrevive das exportações e das importações, de outras coisas também, mas eu me refiro agora exclusivamente a esses dois pontos, né? As exportações e as importações. Então, quando o país importa mais do que exporta, a gente chama isso de um déficit. Acontece um déficit, certo? Um déficit. Quando ele exporta mais do que ele importa, aí é o superávit, certo? Depois a gente vê isso com mais calma, mas é isso aí. Principalmente o petróleo e o gás natural foram esses produtos exportados a alto custo e trazendo uma renda bem maior para os cofres, né, desse país aí chamado Rússia. Em 2006 foi criado o grupo dos países emergentes, né, o BRICS, e o Brasil faz parte desse grupo, né, Brasil, Índia, China, África do Sul e Rússia, certo? Isso para melhorar aí a questão das vendas, né, entre esses países. Atividade agrária na Rússia, né? O que aconteceu com a atividade agrária? Pouca produção com a crise dos anos 90, já falamos isso aqui, né? Sérios problemas no setor agrícola desse país, ok?
os produtores não estavam conseguindo produzir o suficiente, né? Daí porque a gente dizer sérios problemas no setor agrícola desse país. Os produtores rurais não tinham como produzir sem o apoio do governo. Olha só, era necessário que o governo federal ajudasse, né, com incentivos fiscais. O que é isso? Dar uma ajuda de custo para os produtores conseguirem produzir o suficiente, né, para o sustento das pessoas dentro do país. E geralmente não era possível isso. Ok? Resultado, queda acentuada na produção agrícola. Ora, se os produtores não estão conseguindo produzir o suficiente e para isso precisam da ajuda do governo, automaticamente vem a queda na produção de alimentos ou na produção agrícola. E foi isso que ficou evidenciado aí, né? O resultado desses produtos não sendo produzidos na quantidade da demanda, né, da população, o resultado é uma acentuada queda na produção agrícola. Alimentos passaram a ser importados, né, e geralmente, eu acabei de falar no slide anterior, que quando a gente importa, geralmente nós estamos importando produtos e estamos pagando o preço que as pessoas estão querendo lá fora, né? Nós estamos comprando ao preço que eles colocam para a gente, né? E como tem hoje o mercado, ele está cercado pela globalização que afeta todos os países do mundo, né? A concorrência ela é evidente, né? Ela está presente em todos os países do mundo também. Então, nós não podemos chegar e dizer assim, eu quero comprar soja, mas eu só compro a preço tal. Nunca vai acontecer isso, né? Nós vamos comprar o preço que estiver sendo colocado no mercado, certo? É a famosa lei da oferta e da procura. Se tem muita oferta, o preço cai. Se tem pouca oferta, o preço sobe. Então, o resultado disso aí, gente, dessa dança aí, foi a queda acentuada na produção agrícola, né? Alimentos passaram a ser importados e aumentando o custo de vida das pessoas. Quando a gente paga caro por um alimento, o nosso custo de vida aumenta, né? É o nosso caso aqui no Brasil agora. Qual é o produto que tem aumentado muito nos últimos dias? Aumentou mais de 100%, né? Arroz. No Brasil hoje arroz é quase que um mineral, quase que um ouro, né? Mas vamos assim, se esse alimento chegou a esse ponto, né? Aumenta automaticamente o custo de vida das pessoas. Ora, nós comprávamos um pacote de arroz por 10, 12 reais, hoje é 25 reais. Aumentou 100%. Então, aumenta o meu custo de vida, né? Dinheiro que eu tinha para comprar agora 5 kg de arroz, só vai dar para comprar 2,5 kg, né? E assim por diante. E aí vem os recursos minerais, né? Destaca-se a grande potência energética, está entre os países que mais produzem petróleo no mundo. É o segundo maior exportador de petróleo e o segundo maior produtor de gás natural do mundo. Possui grandes reservas de carvão mineral. Olha só, o ferro, o ouro, o cobre, né? São esses produtos, né? Ou são essas reservas que podem permear aí muito fortemente, né? O que diz respeito à produção natural nos Estados Unidos, ok? Atividade industrial, olha, nos Estados Unidos, na Rússia. Rússia, país mais industrializado da Europa Oriental. Grande parte de suas indústrias está localizada na porção europeia do país. Isso porque nós temos a porção europeia e também a porção asiática. Olha, gente, a Rússia é um dos países, né, que tem o seu território está em 2 continentes, né, tanto no continente europeu como no continente asiático. Então, grande parte de suas indústrias está localizada na porção europeia do país, certo? O setor industrial é impulsionado principalmente pela abundância de recursos naturais, né? E grande parte das indústrias foram privatizadas. Possui uma indústria armamentista de ponta. E era isso que nós tínhamos para o dia de hoje. Muito obrigado pela atenção de vocês, certo? E fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.